Olá, pessoal! Final de semana chegando, né? E aí, com certeza chega o momento da nossa aula muito legal. Chega o momento da nossa aula e é muito divertido estar com todos vocês é, nesse momento. Pessoal, semana que vem vai abrir as inscrições para o Enem, na segunda-feira, se eu não me engano. E aí, não se esqueçam de fazer essa inscrição para o Enem, por favor. Infelizmente, o Enem não vai ser adiado, era praticamente uma luta de todos os professores e alunos. O ideal que o Enem fosse adiado, mas como não será adiado, eu sugiro para todo mundo fazer logo essa inscrição e garantir essa sua vaga, porque a gente vai correr muito atrás dessa vaga e com certeza vocês serão aprovados, beleza? Mas tem muita coisa legal para a gente ver hoje. É um assunto que normalmente cai bastante, tanto no Enem quanto nas federais e na estadual vai cair, com certeza cai, porque são assuntos bastante próximos. O que que eu preciso que vocês olhem em todos esses assuntos? A relação deles com a gente. É óbvio, toda vez que vocês forem estudar qualquer assunto que não seja história do Brasil, vocês precisam repensar como que pensar, problematizar, como que esse assunto pode cair para a gente aqui, entendeu? Principalmente, por exemplo, a gente vai ver assuntos muito próximos da gente, mesmo não sendo sobre a gente, ok? Normalmente, eles fazem muitas comparações com o que é lá, com o que é cá. Mas, vamos ver, você pode estar muito bem. O que que o professor está falando? Pessoal, eu estou falando de... Opa, não. Tá. Eu estou falando, pessoal, de independência da América Latina. Nós veremos um pouquinho, né? Aí já deu uma adiantada. Nós veremos sobre independência da América, algumas coisas, alguns países. Eu tentei colocar nesses slides exatamente coisas que possa ser que venha a falar, venha cair nas provas. Então, eu queria que vocês prestassem muita atenção. Basicamente, a gente vai ver a Revolução Haitiana, que é uma das mais importantes nesse processo de independência das Américas, que é muito importante mesmo, que é muito próximo, é uma das revoluções que vai modificar como a relação da história em questão de força de trabalho e, na verdade, vai relacionar bastante a questão de independência, mas também vai suscitar a ideia de revolta escravista, que é desde a antiguidade não existiu uma revolta escravista com sucesso. Então, eles vão puxar bastante isso. É, a gente também verá a independência da América Espanhola em todos os países, entender como que aconteceu neles, como que isso foi, como que se tornou praticamente uma ideologia em cima disso. E segundo, nós veremos o questões mais próximas da gente. Nós veremos, obviamente, a questão de independência da Venezuela, né? Como é que aconteceu um pouquinho da independência da Venezuela, só que eu coloquei também um adicional nesses slides que normalmente vocês nunca estudam, mas eu prefiro pecar por exagero do que pecar por falta, né? Então, por isso que eu coloquei no nosso slide, um pouquinho da história da Guiana. Normalmente não se estuda dentro das dependências das Américas, a Guiana sempre está afastada, nunca se estuda. No entanto, por ela estar colada com o nosso estado, eu preferi colocar a história da Guiana, porque pode ser que caiam algumas relações com a Guiana. E você conhecendo um pouquinho a Guiana, quando que eles se tornaram independentes, como é que foi esse processo, você com certeza vai estar mais preparado. E a minha ideia é deixar vocês mais preparados para esse dia. Ok? Então, vamos lá. Primeiramente, Revolução Haitiana. O Haiti, pessoal, é uma ilhazinha, né, que fica no Caribe. Ela fica bem numa parte que tem muito terremoto, que acontece muita coisa ruim na ilha. A ilha, ela era de dominação francesa e aí ela vai começar a se tornar independente no mesmo período da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa, tudo que a gente viu nas aulas anteriores, nós vamos passar para
Quais os efeitos disso? A gente tem que lembrar que a gente viu na aula anterior também que os Estados Unidos, depois de se tornar independente, que é o primeiro país a se tornar independente da América, vai fazer vai criar uma política de América para os americanos e vai ajudar em todas as independências da América, impulsionar. No entanto, obviamente, eles estão querendo impulsionar não, ai, porque eles são bons, ai, como eles são legais. Não, não é isso. A ideia não era essa. A ideia de trazer a independência, ajudar a independência, era tornar toda a América mais, digamos assim, como é que eu posso falar, mais aberta para o comércio com os Estados Unidos. Então, é tipo assim, eu te apoio, mas você vai ter que comercializar comigo, beleza? Então, era o que os Estados Unidos faziam. Só que a Revolução Haitiana não foi dessa forma. Ela foi feita independência por eles mesmos. Quem são eles mesmos? Os escravos. Vamos ver aqui. Vamos lá, Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana, também conhecida como Revolta de São Domingos, que ela aconteceu em 1791 a 1804. Então você pega aí 2 anos depois do começo da Revolução Francesa e ele vai até praticamente o final, quase o final da Revolução Francesa. Foi um período de conflito brutal na colônia de São Domingo, levando à eliminação da escravidão e à independência do Haiti como a primeira república governada por pessoas de ascendência africana. O Haiti foi o primeiro país latino-americano a se tornar independente da França por meio dessa revolução. Olha a importância da história do Haiti para a gente. Foi, além de ser o primeiro país da América Latina a se tornar independente, porque o francês é uma língua latina, você tem a primeira república controlada nas Américas, controlada por pessoas de descendência africana. Isso é literalmente uma revolução, é uma mudança muito grande dentro dessa história. Vamos lá então. Durante a rebelião, os escravos destruíram as plantações e mataram latifundiários. Revolta dos Negros em São Domingo, comandado por Toussaint Louverture. Então, pessoal, dentro dessa revolta, esses escravos, que era a ampla maioria, cerca de 80% da população da ilha, era de escravos, eles se revoltaram e literalmente destruíram tudo. Eles queimaram as plantações, destruíram as casas grandes, mataram os brancos. Inclusive, alguns dos livros falam que eles mataram até mesmo os brancos que eram a favor da abolição da escravatura. Eles mataram todos os brancos da ilha. Você ter noção, todos, crianças, adultos, mulheres, era branco, eles matavam. Então foi uma revolta muito forte. Lembrando que quem comandou essa revolta eram pessoas estudadas, que conviveu de certo modo, estava convivendo com bastante ideologia, digamos, de iluminismo e bastante forte com a questão da Revolução Francesa. Eles estavam inseridos dentro desse processo de Revolução Francesa. Então é muito forte como isso chegou lá. Eu acho fantástico quando a gente estuda a Revolução da Haiti, porque a gente é inimaginável isso. A gente não imagina, para vocês terem noção, a última revolta que teve sucesso, a revolta de escravos, foi em Roma Antiga, pessoal. De Roma Antiga para cá, nenhuma revolta de escravos teve sucesso. A do Haiti teve. Então, a população do Haiti. Sua população era constituída de cerca de 500 mil habitantes, 35 mil brancos, 30 mil mulatos e 430 mil escravos negros oriundos da África. Olha, da África Ocidental. Olha, se liga, olha a população desse país, como é que estavam. Então, era pouquíssimos brancos e a ampla maioria negra. Percebendo que estavam em maioria os escravos negros, formaram uma rebelião liderada por Toussaint Louverture e pelo líder religioso Duke Boukman para o livramento, para se livrar da colônia francesa. E é muito doido, porque a França não queria deixar, não queria abrir mão de nenhuma colônia. E aí você fala, mas professor, eles não estavam lutando por liberdade, igualdade, fraternidade? Sim, meu querido, a liberdade para eles, a igualdade para eles e a fraternidade para eles. As colônias que se explodam, ainda assim precisamos disso. Então, é, é complicado quando você fala de liberdade, igualdade e fraternidade dentro dessa conjuntura, porque não era liberdade e igualdade para todo mundo.
Entendeu? Igual nós vimos, por exemplo, a questão da Revolução Francesa, das mulheres da Revolução Francesa. Os direitos do homem cidadão eram direitos do homem e do cidadão, não incluía a mulher. A mulher ainda estava vista, era vista como subalterna. E aí vai, né? Olha aí mais uma imagem da Batalha de São Domingo. Olha, se liga o que tá na mão do carinha aqui, é, na mão dele. O que que ele tá segurando? A cabeça de uma pessoa branca. E aí, os escravos estavam subindo e foi literalmente uma guerra, pessoal. Quem venceu, obviamente, foi os escravos, ex-escravos, então. Uma pintura bastante forte quando você observa ela, né? Como detalhes. Iniciada em 1791, a revolta dos escravos foi a única vitoriosa desde a antiguidade. Então a França tentou de todos os modos derrotar os haitianos, os escravos da ilha, e não conseguiu. Principais características dessa revolta que a gente precisa entender. A característica peculiar do processo de independência do Haiti foi a participação maciça dos negros, que defendiam a liberdade, a igualdade e o direito à propriedade de terras. Cara, não tem outro país assim. Não, nenhum outro país da América foi formada dentro dessa perspectiva. Por isso que você tem que entender esse papel. Foi o único país da América onde você tem a independência feita pela a massa inferior da sociedade. Entendeu? Durante todas, a gente vai ver todas as outras independências, quem faz é quem está lá em cima. É de cima para baixo. No Haiti, é de baixo para cima que faz essa independência. Por isso que é uma revolução muito importante. Por isso que você tem que observar a revolução do Haiti com bastante atenção. Quem são os líderes da revolução haitiana? Vamos conhecer os dois. O Toussaint Louverture é o principal, foi o maior líder da Revolução Haitiana, em seguida o governador de São Domingo, o nome do Haiti na época, é reconhecido por ter sido o primeiro líder negro a vencer forças de um império colonial europeu em seu próprio país, nascido escravo, tendo sua formação em armas e tendo levado uma luta vitoriosa para a liberação dos escravos haitianos. Ele passou a ser uma figura histórica de importância no movimento de emancipação dos negros na América. O Toussaint, para vocês terem noção, ele ainda vai ser suscitado diversas vezes em vários movimentos negros até hoje, por ser de importância grandiosa para o movimento negro. Ele tem uma importância grandiosa para o movimento negro, é óbvio que tem. E aí você consegue compreender a importância dele, porque ele movimentou a primeira revolta negra de grande importância na América com sucesso. Isso é muito interessante. Aqui, o Toussaint está montado no cavalo, é uma figura da época que ele nasceu, né, e morreu. Ele nasceu em 1743 e morreu aos 59 anos em 83. Vamos conhecer então o sacerdote. O Dutch Boukman foi um sacerdote que conduziu a cerimônia considerada catalisadora da revolta dos escravos que marcou o começo da Revolução Haitiana. Boukman nasceu em Jamaica, na Jamaica. Posteriormente foi vendido para o senhor britânico para um dono de plantações francês, que levou Boukman para controlar a Commande, que é diretor de escravos, e mais tarde como cocheiro. Então ele era, obviamente, um sacerdote, mas ele tem dentro da sua história como escravo. Boukman foi morto pelos franceses em novembro, apenas alguns meses após o início do Levante. Os franceses puseram a cabeça de Boukman em uma tentativa de dispensar a aura invisibilidade que Boukman cultivou. E aí você tem os franceses, isso era muito comum dos colônias. A gente viu na aula anterior como é que eles fizeram na revolta dos alfaiates, que é a Inconfidência Baiana ou Conjuração Baiana, e na Inconfidência Mineira. Os franceses tentaram fazer com Boukman a mesma coisa. No entanto, a gente não pode levar em consideração que aconteceu a mesma ideia. Porque qual é a ideia? Eu vou mostrar para todo mundo o que, que acontece com quem se revolta com os colonos. O que, que causou? Ao contrário, revoltou ainda mais esses colonos. Então, aqui, o Dutch Boukman, nascido na Jamaica. Jamaica, essa que é uma, digamos assim, ela é até hoje, não, até hoje não, mas era uma colônia inglesa e até hoje a Jamaica
é um país ligado aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ó, a Inglaterra. Até hoje, para eles, a rainha da Jamaica é a Rainha Elizabeth. Então é um país ainda que não, digamos assim, não conseguiu se libertar totalmente das colônias. E eu nem acho que seja ruim isso. Enfim, eles que têm que saber o que é ruim e o que é bom, né? Vamos conhecer Jean-Jacques Dessalines, que foi um líder da Revolução Haitiana também. Proclamou a independência do país em 1º de janeiro de 1804 e foi seu primeiro governante. Em 1805, seguindo os passos de Napoleão Bonaparte, proclamou-se imperador com o nome de Jacques I. O Jean-Jacques, ele que foi o primeiro líder da Revolução, foi um dos principais líderes que vai proclamar literalmente a independência do país, e Haiti começa como um império. A ideia era deixar parecida com a França, digamos assim, como Napoleão Bonaparte se proclamou imperador em 1804, Jean-Jacques também vai se proclamar imperador do Haiti. Durante seu governo, tentou estabelecer a economia de plantações mediante o sistema de trabalho forçado. Foi traído e assassinado em 1806 por seus colaboradores, Alexandre Pétion e Henri Christophe, que dividiram a ilha em dois países. O hino nacional haitiano La Dessalines tem o nome na memória do imperador. Eu tentei ainda um pouquinho, tentar trazer um hino do Haiti com tradução, só que eu não achei o hino do Haiti com tradução. Então, por isso que a gente não vai ver eles. Aqui está a imagem de Jean-Jacques Dessalines, que foi o primeiro imperador do Haiti, inclusive uma das primeiras monarquias da América, que funcionou por 4 anos só, né? 4 anos? Não, por 2 anos só, essa monarquia do Haiti. Consequências, aqui a gente já está finalizando um pouquinho dentro desse processo de independência do Haiti. Quais são as consequências da independência do Haiti? Apesar de longo trabalho, as consequências da independência do Haiti foram muito negativas. Livres da França, os países que mantiveram relações comerciais com a ilha ficaram com medo de que o ato de rebelião se expandisse para as colônias americanas e acabaram fechando todos os pactos comerciais selados. Então, quando o Haiti se tornou independente, o medo de todo mundo é que o que aconteceu no Haiti se espalhasse por toda a América. Pensa, imagine no Brasil acontecendo uma revolta de escravos, igual aconteceu no Haiti. E se acontecesse? Porque, de fato, no Brasil também a ampla maioria era negra. E se acontecesse uma revolta de índios nas Américas por causa da revolta do Haiti? Então, todo mundo, por medo do que aconteceu no Haiti, parou de comercializar com o Haiti, levando o país a uma pobreza extrema. Além de ter que pagar uma quantia grotesca de indenização à França, o Haiti sofreu uma grave crise econômica, principalmente após a morte de Dessalines em 1806. Quando assassinaram o então imperador, o país se afundou economicamente. O país chegou a ser dividido em dois regimes, um monárquico e um republicano. Somente em 1820 os territórios foram unificados e de Amboia que adotou o sistema republicano. Quando isso aconteceu, ainda assim o país continuou em sua derrocada. Hoje o Haiti é um dos países mais pobres de toda a América, convivendo, principalmente até hoje é um país extremamente agrário, né? Mas é um país muito, muito pobre. Em Boa Vista, você encontra vários haitianos trabalhando desde em 2010, que aconteceu a tsunami, primeiro terremoto, depois veio a tsunami, destruindo completamente, quase cerca de 70% do país foi destruído por causa de questões climáticas. Então é bastante complicado. Até hoje eles não conseguiram se reerguer. Beleza? Vamos entender então um pouquinho agora a independência da América Espanhola. E pessoal, a gente, no final da aula, vamos ter uma explicaçãozinha, mas não é nem uma explicaçãozinha, mas vamos entender como é que ocorreu isso de fato. Beleza? Como é que vai acontecer? Aliás, vamos ter perguntas sobre o Haiti. Beleza. Independência da América Espanhola. Crise do sistema colonial e do antigo regime no continente americano. Que antigo regime é esse? Que antigo regime é esse? Monarquia absolutista. Como que a monarquia absolutista vai enfraquecer? Então, a Revolução Francesa vai ter um impacto na independência das Américas? Teve. O Iluminismo? Teve.
Napoleão Bonaparte teve. Então, a gente vai ter. O que está acontecendo, o que a gente viu na aula anterior? O que estava acontecendo na Europa vai ter influência direta, obviamente, literalmente direta, com as Américas. A gente viu, por exemplo, a questão do Haiti. A independência do Haiti foi uma questão direta da Revolução Francesa. Aconteceu a Revolução Francesa na França, o Haiti lutou por independência, com os mesmos ideais, ok? Bonaparte proclamou, se autoproclamou imperador, ele pegou a coroa e colocou na cabeça dele. No Haiti, o que vai acontecer? Vão se tornar, o Jacques, ele vai ser o primeiro imperador do Haiti, por 2 anos. O Bonaparte também foi por pouquíssimo tempo, né? Então você tem essas consequências. A história, elas se interligam. Por isso que vocês têm que observar como que a teia da história é feita para começar a entender esse processo e não errar quando a questão vir. Vamos lá, o contexto. Primeiramente, crise do absolutismo. A gente tem que lembrar que como a França a, estava atacando as monarquias absolutistas e enfraquecendo a monarquia absolutista. O sistema colonial está totalmente inserido dentro de um sistema absolutista. Se você rompe o absolutismo, você rompe com o sistema colonial. Esse colonialismo que começou lá no século XVI, obviamente, né? Então você vai romper com esse sistema colonial. O absolutismo está interligado a isso. Se tem uma crise do absolutismo na Europa, obviamente o enfraquecimento desse sistema colonial. Expansão desses ideais iluministas, tanto o liberalismo econômico quanto o liberalismo político. O liberalismo econômico é questão de livre comércio. Começou as ideias, queremos fazer o comércio com quem a gente quiser. Os iluministas falavam isso. John Locke falava, precisamos de um livre comércio. E aí como é que fica, gente? Como é que fica isso? As pessoas precisavam comercializar, mas eles não comercializavam com quem eles quisessem, não. A gente tem que lembrar que dentro do mercantilismo, dentro do absolutismo, dentro do sistema colonial, a colônia só pode comercializar com a metrópole, certo? Se a colônia só pode comercializar com a metrópole, então não consegue comercializar. Então, as ideias eram, temos que comercializar com quem a gente quiser. A gente tem prejuízo por causa disso. Então, esses pensamentos iluministas vão chegar na América. O liberalismo político é liberalismo político apoiado pelos Estados Unidos. A América para os americanos. Que os americanos pudessem se autogovernar era a principal ideia. Guerras napoleônicas é um outro contexto bastante forte. Napoleão estava indo nos países absolutistas e lutava e derrotava as monarquias absolutistas e enfraquecia. Nisso, enfraquecendo, eles conseguiram invadir a Espanha. O Napoleão colocou o irmão dele como imperador da França, o rei da Espanha. O que aconteceu? Obviamente, eles não conseguiram controlar toda a América Espanhola. O que aconteceu? Essas Américas começaram a se sentir mais livres e, se sentindo mais livres, começaram a derrotar, a correr atrás para acabar com essa ligação com a Espanha. E, obviamente, a Revolução Industrial. Como estava acontecendo também a Revolução Industrial na Inglaterra, a Inglaterra e Napoleão estava fazendo bloqueio continental, impedindo que os países que tivessem do lado da França comercializassem com a Inglaterra começou a apoiar a independência desses países, a apoiar que eles se tornassem independentes. Porque ela era boazinha? Também não é porque ela era boazinha, não. Apoiando esses países, eles forneceriam matéria-prima para a Inglaterra e a Inglaterra venderia os seus produtos industrializados para esses países. Então, a ideia era impulsionar essa independência para aumentar seu mercado consumidor. Então, a gente tem 4 pontos principais dentro. Se cair quais dos pontos principais da revolução, do contexto que causou a independência das Américas? Crise do absolutismo, expansão dos ideais iluministas, guerras napoleônicas e Revolução Francesa são as 4 principais.
ok? Mas também a gente precisa entender alguns antecessores, ou antecedentes que pode também ter causado. Quais são esses antecedentes? Em 1712 a 1713 acontece a Guerra de Secessão na Espanha, morte de Carlos II, que era rei da Espanha em 1700, né? Fim da dinastia de Habsburgo no país, e Luís XVII ambiciona o trono do seu neto, o Luís XIV, na verdade, né? O Luís XIV era rei da França, que tinha parente as monarquias europeias, todo mundo é parente de todo mundo, né? Oposição. A Inglaterra não queria o fortalecimento da França, a Áustria e eleitorado de Hindenburgo, os Edimburgos começam a apoiar, de certo modo, essa luta contra a França, e a França começa a lutar contra a Inglaterra e a Áustria para tentar impedir, para tentar expandir a ideia de Revolução Francesa. Ok? Resultado dessa guerra de secessão, vitória da França, que vai colocar dentro da França, dentro da Espanha, um rei francês, que é o Felipe V, da dinastia Bourbon. Inglaterra, controle sobre o Estreito de Gibraltar, que é aquele estreito que a gente já viu bastante, né? Que é o que liga o Atlântico com o Mar Mediterrâneo. Acesso às colônias espanholas, a Inglaterra vai ter um acesso muito maior às colônias espanholas, e a venda de escravos para as colônias, o chamado asientos. Ela vai apoiar essa venda de escravos para as colônias espanholas, buscando, idealizando o aumento do lucro da própria Inglaterra. A gente tem que lembrar que até este momento a Inglaterra ainda não tinha começado a apoiar o fim da abolição, apoiar a abolição da escravatura. É um processo. Dentro desse começo, a gente tem ela apoiando a escravidão para aumentar seu lucro. Depois, ela percebe que a escravidão ela é anticapitalista. A escravidão é literalmente anticapitalista. Ok? Então, é um processo de desenvolvimento. Ok. Gente, dê uma olhada nesse mapa, porque ele é muito, muito, muito importante para vocês entenderem os processos de independência. Aí, vocês estão vendo os processos onde que ocorreu as independências dos países. E aí, ele é muito interessante, por exemplo, em 1821, você tem a independência do México, vamos seguir aí, a Jamaica, que é o primeiro país das Américas, né? Depois você tem, de todo o século XIX e século XX, você ainda vai ter independências. Guiana só em 1905 vai ser, a gente vai ver mais precisamente a Suriname, país que faz onda, ainda tem uma ligação muito forte, e a Guiana, que até é uma parte da França nas Américas, eles até hoje não se tornaram independentes. Mas vocês estão vendo bem aí os primeiros países, depois você tem os mais tardios. Um único país, a única colônia que se manteve unida foi o Brasil. E eu queria que vocês observassem isso, porque é uma das coisas que mais cai dentro dessa questão de processo de dependência. Porque o Brasil foi o único país das Américas a se manter unido. Você pode falar, ah, não, professor, mas também tem os Estados Unidos. Beleza, os Estados Unidos ainda eles se tornaram independentes, mas com uma ideia de separatista, praticamente. Eles tiveram várias guerras separatistas. É, e depois que eles se uniram, depois de se tornar, mas o Brasil foi diferente. Por que o Brasil continuou tão unido assim? Por que que a colônia portuguesa se manteve unida? E por que a colônia espanhola se dividiu, se fragmentou em pequenos países? A gente precisa entender esse processo. Crise da mineração também é uma outra motivo que levou digamos assim, a independência das Américas Espanholas. No século XVIII, a crise da mineração a partir de 1760 e expansão da agropecuária, enfraquecimento econômico dos chapetones e fortalecimento dos crioulos. Beleza. Isso tudo aconteceu no século XVIII. A partir de 1760, tanto na colônia portuguesa quanto nas colônias espanholas, a gente vai ocorrer uma crise da mineração. Mineração que era o principal produto de exploração.
Como ocorreu essa crise, digamos assim, da mineração, obviamente eles precisavam continuar explorando. E aí a agropecuária se torna o principal, ele vai começar a se fortalecer na América Espanhola. Vocês lembram quando a gente viu a colonização da América Espanhola? Os chapetones são espanhóis que controlavam essas colônias. Como eles controlavam as colônias e eram eles os principais donos de minério, eles vão começar a perder a força. E aí os crioulos eram pessoas brancas, filhos de pais e mães, pai e mãe espanhol, só que nascido na América. Eles eram vistos de, digamos assim, uma segunda classe. Esses crioulos vão se tornar cada vez mais fortes. Eles são os burgueses dentro desse processo. Os crioulos vão ser os principais cabeças das independências nas Américas. Consequência, revolta dos crioulos por maior participação política. Eles vão começar a exigir maior participação política, já que eles se tornaram a faixa social mais rica e, obviamente, uma instabilidade nas colônias. Rei Carlos III, ele vai começar, então, a fazer algumas reformas políticas a partir dessas revoltas. A reforma política, permissão da participação dos crioulos nos cabildos abertos. Lembrando que os cabildos abertos era só quem poderia fazer parte eram os chapetones. Eles abriam para os crioulos, dava maior poder para os crioulos. Ele também vai trazer maior liberdade econômica para os crioulos, deixando eles comercializar, ter uma maior liberdade em produção e com quem que eles comercializassem. Consequências, ainda assim, apesar de atender às exigências dos crioulos, o que vai acontecer vai um fortalecimento maior desses crioulos e aí eles vão suscitar a ideia de independência. Revoltas populares em 1780, você vai ter Tupac Amaru. Pessoal, não se esqueçam desse nome. Normalmente cai bastante a questão de revolta do Tupac Amaru. Tupac Amaru, ele liderou uma das maiores revoltas indígenas da América. Tupac Amaru, ele falava que ele era descendente inca, descendente dos reis incas e que ele queria voltar. Ele queria, digamos assim, ressurgir o Império Inca, expulsando os colonos e voltando a ideia da supremacia inca. Foi uma das maiores revoltas indígenas da história das Américas. Então, por isso que até hoje, se você for em países latino-americanos como Colômbia, Chile, Peru, sempre vão ter esculturas com alusões a Tupac Amaru. Tupac Amaru é extremamente importante na história desses países. Ele liderou uma revolta de mais de 100 mil pessoas. Então, isso em 1780. Cara, isso é muito grande. Obviamente, a revolta não teve sucesso, tanto que vocês estão vendo aí nos slides, eles mataram mais de 80 mil pessoas. Consequência, aumento da insatisfação contra a metrópole e também, consequência, aliança entre setores populares e a elite crioula. Então, como os crioulos, eles vão ficar, gente, bora, olha aí, o que vocês estão vendo? A revolta, matam o nosso povo, a gente não tem liberdade, cada vez pior. E aí, essa massa popular vai começar a apoiar os crioulos em busca de uma maior independência. Então, você tem aí, digamos assim, a linha que Tupac Amaru ele falava, né? A Atahualpa e Manco Capac, que era grandes reis incas, que vão a linhagem que Tupac Amaru falava que ele era. Então aí você tem a linhagem real de Tupac Amaru, o que muito provavelmente era real, ele realmente era descendente do rei do Sapa Inca, que era o último imperador inca que foi assassinado por espanhóis. Ok? Aqui é a imagem de Tupac Amaru. Aí ele vai com várias insígnias que comprova que ele era, que digamos assim, que dá a ideia de que ele era inca, que ele era o rei sol, o Sapa Inca. Ok? Expansão do iluminismo. Em 1781, vitória dos Estados Unidos sobre a Inglaterra na Guerra da Independência. Primeiro ponto, obviamente, os Estados Unidos da América se tornando o primeiro país a se tornar independente, esses ideais vão se espalhar. Expansão de ideias iluministas, o republicanismo. Então, dentro das Américas espanholas, isso vai ser muito forte também por causa dos Estados Unidos. O republicanismo ele vai ser o principal pensamento.
liberalismo político e liberalismo econômico. São três, digamos assim, ideais iluministas que vão ter bastante força dentro das Américas. Outra questão, obviamente, a Era Napoleônica. Pessoal, eu sempre gosto de brincar. A maior vitória de Napoleão foi sua derrota, né? O que Napoleão ele fez? Napoleão ele tinha a principais ideias em expandir a revolução francesa para toda a América, para toda a Europa. Ele conseguiu isso? Conseguiu. E foi exatamente por ele conseguir isso que foi a derrota dele. Porque esses países absorveram ideais da Revolução Francesa e falaram, uai, a gente não quer mais isso, então a gente não vai aceitar que um país estrangeiro nos domine. Entendeu? Então, por isso, a revolta dessas pessoas. Em 1806, o Decreto de Berlim, que vai causar o bloqueio continental de toda a América. Esse bloqueio continental, que a gente já viu durante o período de Napoleão, como ele não tinha poder bélico para bater de frente com a Inglaterra, a ideia era enfraquecer economicamente a Inglaterra, causando o bloqueio continental. O bloqueio continental é todos os países que tiver a favor da França não comercializa com a Inglaterra. Era tentar isolar economicamente a Inglaterra, deixando-a mais pobre, tentando fazer com que os ideais franceses fossem para a Inglaterra e a Inglaterra deixasse de ser uma monarquia. Em 1808, a invasão da Espanha pela França, depondo Fernando VI e colocando José Bonaparte como rei da França, né? Rei da Espanha. Consequências, guerra de guerrilhas entre as tropas francesas, inclusive no Haiti e em outros lugares, e enfraquecimento das metrópoles, principalmente tanto da França, a metrópole francesa, quanto a metrópole espanhola. Tudo isso vai causar um enfraquecimento desse sistema colonial que vai bater de frente, cara. E aí esses países vão querer se tornar independentes. Por causa que, assim, voltando aqui, essas guerras napoleônicas causou o enfraquecimento desse poder absolutista. A partir do momento que essas colônias se viu com uma certa independência, eles vão querer romper com essas metrópoles, e que vai causar, de fato, esse rompimento. Guerra de Independência. Só uma coisa aqui, deixa eu olhar o tempo que a gente já tem, né? Nós já estamos com 37 minutos. Vamos continuar. Vamos continuar, beleza? Opa. Continuando aqui, meu povo. Vamos lá, então. Como é que foi esse processo de independência das Américas? Beleza, a Guerra de Independência. Os chapetones que estavam no topo dessa sociedade, eles não queriam a independência das Américas, porque se as Américas se tornassem independentes, eles perderiam o seu status social dentro dessas colônias. Então, uma divisão interna de dois grupos. Alguns chapetones apoiavam o rei deposto, que era Fernando VII, e alguns apoiavam o rei José Bonaparte. Então, os próprios chapetones se dividiram e não tinha, digamos assim, um acordo entre eles. Então, além do medo de se tornar independente, desses países se tornar independente, eles também se dividiram dentro dessa concepção. Consequência, envio de tropas para a luta contra a França na Europa. Boa parte a gente lembra que a gente, quando viu colônias, a gente estudou que os espanhóis, eles mandavam muitas tropas de guerra para a Espanha para impedir. Por exemplo, a revolta de Tupac Amaru causou uma guerra dentro das Américas espanholas. Então, precisou literalmente enviar tropas muito grandes para as Américas. Quando a França lutou, tirou o rei espanhol e começou a fazer guerras dentro da Europa, boa parte desse contingente foi mandado para a Europa para lutar nas guerras napoleônicas, causando, obviamente, um enfraquecimento desse poder colonial nas Américas. Então,
Quando os americanos perceberam que, poxa, não tem mais quem controlar a gente, a gente pode se revoltar bem aqui, que eles não vão conseguir mandar um contingente tão grande assim de guerrilhas, de soldados para impedir. Então eles começaram a se tornar, começaram, digamos assim, a, a sentir essa liberdade. Coisa que, por exemplo, a galera dos Estados Unidos já convivia bastante tempo com essa liberdade. Envio de tropas para a luta contra a França na Europa e o fortalecimento dos crioulos. Como os chapetones estavam brigando entre si, em quem a gente apoia, em quem a gente não apoia, os chapetones controlavam os exércitos, e muitos chapetones tiveram que ir para a Europa para lutar nas guerras napoleônicas, e ficando nas Américas os crioulos, que eram pessoas que tinham um poder muito grande também. Esses crioulos começaram a se fortalecer politicamente, economicamente, tá ligado? Então, o que vocês estão vendo aqui é o aumento desse poder dessas pessoas, o que vai causar literalmente a independência nas Américas. Vamos continuar? Crioulos. Quem eram esses crioulos? A gente já viu o que era. Desde lá quando a gente viu a questão das colônias espanholas, os crioulos são filhos de pais e mães espanhóis que nasceram nas Américas. Então, são pessoas brancas nascidas nas Américas. E quem eram eles? Normalmente era quem cuidava, principalmente, de questões mais subalternas. Eles não participavam da vida política, apesar que após as reformas eles começaram a participar, ainda assim não no mesmo posto dos chapetones, mas eles vão participar um pouquinho mais dessas questões políticas. Mas eles eram principalmente os comerciantes. Os crioulos aproveitaram o enfraquecimento dos chapetones para tomar o poder político. Esse poder político que estava completamente na mão dos chapetones. Então eles vão substituir os cabildos abertos pelas juntas governativas, estruturas políticas com participação exclusiva dos crioulos. Então os crioulos, eles vão se tornar uma força política tão forte que eles vão começar a excluir quem não era crioulo. Então, você não é crioulo, meu caro, você não vai participar da vida política. E a gente está vendo aí o início da revolução, no início da revolução de independência dessas Américas, que é literalmente uma revolução, porque revolução é mudança. Então, de 1810 a 1814, vai acontecer a chamada Revolução Molograda, que é os chapetones vão perder a sua participação política e os governantes serão os crioulos. Lembrando, a gente ainda não está acontecendo, ainda não é uma independência, beleza? Os crioulos tomam o poder dos governos das colônias espanholas. Sem unidade política, esses crioulos eles vão cada local diferente vão ter um grupo de crioulos controlando. O que a gente tem? Os crioulos eles vão tomar o poder, mas os interesses regionais que vai tomar de conta. Observe isso aí, que é um dos principais motivos para a colônia espanhola, para as colônias espanholas se dividirem em pequenas repúblicas. Camadas populares vão ser afastadas das lutas. Eles não vão poder participar da vida política, não vão poder participar de nada, apesar deles serem usados como massa de manobra para aumentar o poder dos crioulos. Inglaterra não apoia a luta pela independência devido à sua aliança com a Espanha na Europa. Luta contra a França. A Inglaterra vai apoiar a Espanha na luta contra os franceses durante esse período. A gente está falando de um período onde Napoleão ainda não invadiu, está tentando, na verdade, que é a Guerra de Secessão, tentando invadir a Espanha. E a Inglaterra vai apoiar a Espanha. Então, como a Inglaterra está apoiando a Espanha dentro da Guerra de Secessão, ela não poderia apoiar a independência das Américas. No entanto, o processo de independência já estava acontecendo com o apoio da Inglaterra ou sem apoio da Inglaterra. E aí a gente começa a entender um pouquinho mais dessa cronologia da Revolução Holograda. Entre os primeiros, em 1810, vai acontecer no México, líderes Miguel Hidalgo e Padre Morelos. Caráter popular. É uma revolta que vai acontecer no México de independência de caráter popular. A maioria vão apoiar. Prévia do fim dos privilégios aristocráticos. Que privilégios aristocráticos? Os chapetones.
eles vão começar a perder o seu poder político. Não só os chapetones, mas os crioulos também vão começar a perceber, dentro dessa massa popular, em 1810, que os mexicanos eles vão falar: não, a gente não quer que as pessoas que sempre mandaram na gente continuem mandando. Isso vai causar uma revolução muito forte. Repressão. Crioulos e chapetones, eles vão se unir para se opor à massa popular, principalmente essa massa amplamente, principalmente mais forte de indígenas. Em 1813 vai acontecer a revolta, a derrota dessa revolta, e aí esse Miguel Hidalgo, Padre Moreira, eles vão perder essa revolta. Apesar de Vicente Guerreiro em 1800, já no finalzinho de 1813, em 1814, ele vai tentar dar continuidade à revolta, mas também vai ser sem sucesso. Em 1811, e os Veneca, a gente falou, desculpa. E os Veneca? O que aconteceu na França, na Venezuela? Em 1811, o líder Francisco Miranda, que era de origem crioula, vai fazer uma revolta também, e em 1812 ele será preso e executado pelo exército espanhol em Cádiz, na Espanha. Em 1813, Simão Bolívar tenta sem sucesso retomar a luta de independência. Então, a gente está vendo de 1800, digamos assim, de 1805 a 1820, que vai ser os primeiras independências, até 1815, na verdade, a gente vai ter tentativas de independência. Essas tentativas não vão ter muito sucesso. Na Venezuela, será de Francisco Miranda, que era um crioulo, e ele vai se tentar tornar o país independente sem sucesso. Simão Bolívar vai ser a segunda tentativa. Aqui a gente tem o Francisco Miranda, né, que era um dos principais líderes. Aqui é uma imagem dele preso, um pouquinho antes dele ser enviado para a Espanha para ser morto. E esse carinha bem aí é Simão Bolívar, um dos principais nomes. A gente vai ter dois nomes muito importantes que vocês não podem esquecer, em hipótese alguma, o nome desses independentistas, digamos assim. Nem sei se esse nome existe, será que existe? Eu não sei. Desses independentes dos principais causantes, Simão Bolívar e San Martín. Vai ser dois nomes que eles vão impulsionar a independência e vão criar um pensamento, digamos assim, de independência nas Américas. No Paraguai, em 1811, o líder José Francia, que também era crioulo, conseguiu obter êxito através de um isolamento geográfico do Paraguai e grande participação popular no exército de independência. Então, José Franquia, se eu não me engano, o nome dele José Francia, ele vai impulsionar a independência e vai conseguir. Gente, o Paraguai é um dos poucos países da América que vai conseguir independência bastante rápido. Então, mas por que o isolamento social dele, né? Ele está no meio da América espanhola, né? No meio da América do Sul. Então, vão conseguir muito mais rápido. Aqui é o Francia, a imagem do Francia. Em 1814, como a gente já viu nas aulas anteriores, vai acontecer a derrota de Napoleão Bonaparte. Em 1814, Napoleão Bonaparte ele vai ser derrotado na Sexta Coligação, ele vai ser obrigado a abdicar, né, o seu reinado, o seu império, e vai acontecer o chamado Congresso de Viena. Viena, que é capital da Áustria. Viena, ela vai acontecer o Congresso de Viena, que vai literalmente impulsionar ainda mais a derrota de Napoleão. E aí eu quero lembrar de vocês, a principal vitória de Napoleão foi a sua derrota, porque exatamente foi Napoleão levou os ideais, digamos assim, levou os ideais da Revolução Francesa, essas pessoas absorveram esses ideais da Revolução Francesa e não quiseram mais ele como um poder que acabava com a liberdade, a igualdade e a fraternidade dessas pessoas. Congresso de Viena vai acontecer o quê? A restauração do absolutismo em alguns países, a restauração dos Bourbons na França, na Espanha. Fernando VII, ele vai se tornar rei da Espanha novamente e ele vai lutar para impedir tentar correr atrás
correr atrás do prejuízo causado por Napoleão, já que dentro da Espanha, os espanhóis, os crioulos já estavam tomando conta e já estavam lutando pelo processo de independência. A partir de 1814, o absolutismo vai voltar dentro da Espanha, ele vai fazer de tudo para impedir com que a Espanha se torne, digamos assim, perda suas colônias. Envio de tropas à América Espanhola para impedir essas independências. A Inglaterra mantém sua aliança com a Espanha até 1816. Depois de 1816, a Inglaterra vai começar a fazer acordos com os crioulos, esses crioulos que não resistem aos ataques dos espanhóis e vão perder espaço ainda mais, beleza? Em 1817 a 1805 vai acontecer a Revolução Vitoriosa. Essa elite crioula ele vai começar a se juntar e vai começar a fazer um exército. Esse exército era por quem? Esse exército era as massas populares, principalmente de indígenas. União da elite crioula, fortalecimento militar e controle sobre os movimentos populares. Eles vão começar a exigir e vão conseguir, de certo modo, o apoio da massa popular. Essa massa popular vai pensar que eles vão também fazer parte dessa, digamos assim, desse poder político. Mas os crioulos não queriam esse poder político dado para todo mundo. Os crioulos eles vão lutar para que eles sozinhos tenham esse poder político. As revoltas liberais na Espanha. Boa parte, esses pensamentos iluministas liberais vão acontecer, vão começar tanto na Espanha, em busca de uma liberdade comercial. E na Inglaterra, a ruptura com a Espanha, e como eu falei, um apoio dos crioulos. A Inglaterra vai começar a apoiar os crioulos na luta de independência, e pensando o quê? Os crioulos vão falar assim, beleza, Inglaterra, minha querida, se você apoiar a gente, quando a gente se tornar independente, vamos fazer comércio com vocês. Então, a Inglaterra vai apoiar a independência de todo mundo. Então é muito doido, né? Por causa assim que, tipo, a Inglaterra vai apoiar a independência do Brasil também. Vai apoiar a independência de todas as Américas em busca de um aumento desse controle, um aumento desses poderes. Inglaterra, causa da ruptura com a Espanha, fim da ameaça do retorno de Napoleão. Napoleão ele não vai conseguir mais voltar no poder, então para ela, para que ela vai continuar apoiando a Espanha, sendo que não tem mais, o Napoleão não é mais um poder perigoso para eles. Revolução Industrial, necessidade de mercado consumidor e fornecedores. Então, como a industrialização da Inglaterra se tornou algo muito forte, ela precisava de vender seus produtos. E aí, a Inglaterra, a América, se tornou um importante comprador e fornecedor de produtos. Então, a Inglaterra comprava produtos, matéria-prima da América, levava, industrializava e vendia para os americanos por muito mais caro. Oposição à manutenção do sistema colonial, obviamente, ela era contra ao monopólio comercial, ao monopólio colonial. Então, exatamente por causa da liberdade de comércio que ela exigia, que ela queria, que era muito bom essa liberdade de comércio para ela, né? Ok? Voltando. Vamos lá. Pessoal, como já está quase uma hora de aula, vou encerrar essa primeira parte da aula aqui. Na próxima aula, a gente vai continuar vendo os líderes da Revolução, Simão Bolivar e San Martín. Então, até a próxima aula. Não percam, não vamos perder o foco, ok? Então, na próxima aula, a gente vai continuar vendo, aqui, né? A gente vai continuar vendo a independência das Américas. Então, encerrar a primeira aula bem aqui. Na próxima aula, a gente vai continuar vendo. Um abraço, um beijo do professor e até a próxima aula.